Olá, pessoal, muito boa noite. Bem-vindos ao programa Saindo da Crise, todas as quintas-feiras, às 21 horas, aqui no Facebook. É o nosso encontro ao vivo, que é muito melhor. Hoje nós vamos falar sobre dicas de produtividade. Você é produtivo? Não é produtivo? Você já parou para se avaliar? Você já conseguiu imaginar quanto tempo você gasta para fazer cada tarefa? E como você consegue medir a tua produtividade diária? Eu a todo momento eu estou tentando aprimorar essas técnicas. Não é tão fácil, né? Já tem algum tempo que eu treino. E para você que ainda não acompanha a nossa página, aqui no Facebook, Desenvolve Carreira, lá no Instagram, Desenvolve Carreira também, @Veridiana Julião Duarte. Para quem gosta do LinkedIn, quer acompanhar pelo LinkedIn, @Veridiana Julião Ramos. Quem sabe um dia a gente consiga unificar aí todos os nomes, né? Porque às vezes dá num e não dá no outro. Eu vou tentar buscar um nome que seja aí igual para todos eles. Então, hoje, o nosso tópico é produtividade. Quão produtivo você consegue ser? Quantas tarefas você consegue executar bem feito na sua semana? Você tem essas anotações? Já parou para pensar sobre isso? Então, hoje a gente vai começar pelo tópico de seriedade. Você já pensou em quão sério você é naquela atividade que você se propõe a fazer? Se você pudesse se dar uma nota de 0 a 10, quanto que você daria somente pela tua produtividade estando atrelada com a tua seriedade? A gente pensa que isso tem pouca relevância, né? É pouco importante, mas quando a gente começa a ver os maiores erros das pessoas que trabalham muitos anos na mesma área e não conseguem ter sucesso, a maior parte das coisas que a gente consegue detectar, a primeira delas, né, logicamente, é a falta de produtividade, né? Então, pessoas sem logística. Então, vamos pensar assim: você mora aqui no Canto do Forte, ou o seu comércio é no Canto do Forte, e aí você vai 3 vezes por dia ao Caiçara. Ora, se você tem uma necessidade muito grande de ir ao Caiçara, ok. Agora, se você não tem essa necessidade, sairia totalmente do teu itinerário. Então, o bacana seria que você fizesse uma logística e que você seguisse aquilo rigorosamente. Por exemplo, mesmo aqui na Praia Grande sendo pequeno, eu tenho uma logística, né? Então, às segundas-feiras eu tenho tal e tal atividade. Então, onde que eu vou às segundas-feiras? Eu vou fazer, vamos supor, o bairro do Boqueirão, o bairro do Canto do Forte. Eu vou fazer os meus atendimentos aos meus clientes, os alunos que querem comprar cursos, que precisam de assinar contratos e muitas vezes não tem essa condição de ir até a escola, né? Como nós atendemos ano passado muitos médicos, muitos advogados, então essas pessoas muitas vezes pedem para que a gente vá até o escritório delas. E eu tenho toda essa logística muito bem coordenada. E muitas das vezes a pessoa me liga justamente naquele dia que eu acabei de fazer aquele bairro. Como que eu faço, né? Eu vou explicar para aquele cliente que eu tenho uma logística, mesmo eu tenho outros funcionários que pudessem fazer isso, a gente procura ser fiel a essa logística. Por quê? Porque senão a gente quebra a nossa produtividade. E aí, por consequência, a gente acaba quebrando a nossa seriedade, né? Então, quando a gente fala de seriedade, a gente não está só falando da produtividade em si. A gente está falando de uma cadeia, né? Que é produtiva ou não produtiva. E eu sigo muito à risca isso, né? A não ser que seja algo urgente, que o aluno precise muito, né? Se for algo que ele possa esperar um dia, 2 dias, a gente vai realmente seguir dentro daquele padrão, daquela logística, tá?
E eu já vou explicar o porquê dessa seriedade para vocês. Vamos supor que vocês sejam donos de uma loja de roupa, tá? E aí vocês façam lá uma campanha no Instagram, no Facebook, e vocês coloquem que a promoção de vocês vai do dia 5 até o dia 20 de agosto, vamos supor. Chegou no dia 20 de agosto, o cliente foi correndo na sua loja. Ele ia comprar porque ele sabia que era o último dia. E o que, que aconteceu? Você prorrogou até o dia 30. Supostamente, aquele cliente queria comprar, o que, que ele vai fazer? Ele vai falar, bom, já que é até o dia 30, eu vou fazer outras atividades e depois eu volto. E o que, que acabou de acontecer com você? Você acabou de perder um cliente. Porque esse cliente, provavelmente, ele já estava na cabeça com o dia 20, ele já até esqueceu da data, né, que a sua promoção termina, e supostamente ele vai esquecer que era dia 30, porque a primeira informação que ficou registrada no cérebro dele era dia 20. E aí você está quebrando uma cadeia produtiva, né? E o que, que vai acontecer? Esse cliente possivelmente não vai voltar. Você perdeu essa venda, né? E o pior de tudo, muitas vezes você quebra a confiança do seu cliente. Por quê? Porque você pré-determinou que seria do dia tal ao dia tal. Eu já tive diversas pessoas na escola e até mesmo nos comércios que eu trabalhei, na minha vida, né, enquanto consultora, que as pessoas diziam assim: olha, eu não compro mais da marca tal, porque a marca tal ela coloca em promoção hoje. Mas qual o problema de colocar em promoção hoje? Nenhuma. O problema é que normalmente ela coloca hoje, mas amanhã, se eu entrar no site, está em promoção também. Vocês entenderam a lógica? Então, assim, o cliente vai deixar de comprar de você porque ele começa a achar que aquilo ali vai perdurar por um bom tempo. Então, você está desesperado por uma promoção, você está desesperado para se livrar de algum produto da sua loja e por isso você está esticando essas datas, né? Então, é muito importante que você seja fiel a datas. Você tem que ter apego a datas. Você tem que ser fiel à sua logística, né? E isso está muito atrelado ao nosso comportamento. Tem muita empresa que não dá certo, por quê? Porque o cliente solicita num dia e você quer entregar no outro. Só que você acabou de fazer a sua logística da semana, você acabou de montar tudo. Aí você vai lá, desmonta e remonta tudo de novo. Você está perdendo muito tempo com isso, né? Então é muito importante que a gente entenda que a cabeça do cliente ela vai pegar aquela primeira informação. Se você ficar trocando muitas vezes, corre o sério risco de você perder aquele cliente, tá? Então, isso também é uma dica de produtividade. Seja lá qual for o seu comércio, seja lá qual for. Outro dia, eu estava num salão, né? Eu tenho uma unhinha que ela estava machucada do lado. Então, eu fui até o salão, porque eu falei, não, eu não vou pôr a mão, que de repente infecciono, acabo mexendo no local errado, né? Então, eu não tenho essa habilidade, eu vou até o salão. E estava lá na porta que tinha uma promoção e que o atendimento era de tal a tal horas. E aí eu muito curiosa, né? Porque estou há bastante tempo sem sair de casa, evitando sair de casa. Eu perguntei para a moça. Eu falei: "Nossa, mas promoção assim no meio da pandemia?" Aí ela falou: "Não, é só para a data de hoje." E era só para aquela data. E eu falei: "OK." Bom, fui atendida, muito bem atendida, por sinal. Saí do local, fui embora. E no dia seguinte, eu fui no mercado que era quase do lado, do mesmo lugar que eu tinha ido nesse salão. E coincidentemente, estava lá a mesma placa com a data que era só para aquele dia. Então, o que, que acaba acontecendo, gente? O cliente acaba descredibilizando aquele local, aquele comércio. Então, não façam isso, tá? Se você tem uma promoção que é somente às terças-feiras, é somente às terças-feiras. Respeite a sua logística, tá? Se você tem um salão que a promoção é somente às quartas, é somente às quartas.
Você, por exemplo, não vai ver aí os supermercados todos os dias fazendo feirinha, né? Uns são às terças, os outros são às quartas, e os clientes que são os frequentantes daquele local, ele já tem aquela data agendada na cabeça dele. Para ele trocar aquele hábito, vai dar um certo ressentimento para o cliente. Então, procure sempre manter uma regra, né? Então, a assiduidade, esteja sempre presente e mantenha sempre uma regra. Isso é muito mais fácil para o seu cliente que comprar de você e você também ter produtividade. Porque se a todo momento você ficar trocando, daqui a pouco também corre o risco de você estar fazendo uma promoção numa data que não é adequada e acabar perdendo um cliente, né? Certa vez eu estava numa palestra em São Paulo e um palestrante muito bom, excelente. Aliás, eu vou ver se eu consigo trazê-lo aqui para ele participar conosco. Não vou prometer ainda a data, porque a agenda de palestrante é complicado. E ele falou que ele deixou de comprar de uma grande marca. Por quê? Porque essa grande marca ele comprava sempre, tá? Era loja de camisas, que tem lá em São Paulo, bem conhecida, bem famosa. E aí, certa vez, ele foi até a loja e a moça falou: Olha, hoje é o último dia da promoção. Se o senhor quiser aproveitar, e começou a tirar várias coisas das prateleiras, mostrar para ele. E ele falou: Bom, eu vou fazer o seguinte: como eu estou aqui pelo aeroporto, eu vou dar uma volta, né? E no retorno eu passo por aqui. Só que ele esqueceu de passar. E aí, o que aconteceu? No dia seguinte, quando o voo dele retornou e passou no mesmo aeroporto, ele passou na porta da mesma loja. E simplesmente, gente, ele deixou de ser cliente dessa loja. Por quê? Porque ele se sentiu lesado, enganado, tá? Porque ele passou no outro dia, a promoção continuava. E eram as mesmas roupas. Então é muito complicado. Então, isso é um sinônimo de ser antiproducente, né? A pessoa que não consegue produzir corretamente ou simplesmente não consegue produzir, tá? Então, evitem de passar por isso. Uma outra dica muito importante para quem quer garantir a sua produtividade diária: acorde cedo, né? Isso eu falo para todo mundo. Tem gente que me pergunta: você acorda cedo, sábado, domingo? Gente, de sábado para domingo é o último, vamos dizer assim, é o único dia da semana que eu me permito dormir um pouquinho mais, tá? Porque todos os outros dias eu sigo uma rotina bem séria, né? Eu tenho um comprometimento comigo. Então, a hora que eu estou me exercitando é a hora que eu estou me exercitando. Eu não vou atender celular, eu não vou trabalhar, eu estou com a minha cabeça 100% no meu exercício. Quando eu estou trabalhando, eu estou com a minha cabeça 100% no meu trabalho. E assim sucessivamente. A gente tem que deixar de ser multitarefa, né? Eu não sei se alguém aqui conhece o joguinho do The Sims ou se já teve a oportunidade de ver. Tem uma habilidade lá do Sim que ele é multitarefa. Só que o que acontece com esse Sim? Quando ele vira multitarefa, ele não é bom cozinhando, ele não é bom trabalhando, ele não é bom atleta, ele não é bom em nada. Por quê? Porque ele é o faz tudo. Vocês lembram do Severino? Severino que faz tudo, que é o porteiro, é o faxineiro. Então, se você fizer um comparativo, você vai virar o Severino, né? Só que na sua vida, no seu dia a dia. Então, você atende o telefone, mas lava prato, aí você cozinha enquanto você conversa com o seu cliente. Não, a gente tem que aprender a separar, né? As pessoas me perguntam: Veridiana, você cozinha? Cozinho, tá, gente? Limpo casa. Na pandemia tem que limpar, não tem jeito. Não dá para viver na sujeira, não, tá? Então, e também não vou expor, né, as pessoas a de repente pegar o ônibus, pegar doença para vir trabalhar é muito complicado. Então, eu tive que criar uma nova rotina. E assim vocês terão que fazer na vida de vocês, né? Então, você acorda mais cedo, por exemplo, eu prefiro meditar primeiro. Ok, você vai meditar primeiro. Não, eu prefiro me exercitar primeiro.
porque aí eu tenho mais vigor para aguentar o meu dia. Ok. Não, eu prefiro meditar primeiro, porque aí eu já estou mais relaxada e aí a minha cabeça está mais tranquila, eu consigo ordenar o que eu vou fazer em cada hora do dia. Não tem problema nenhum, tá? O importante é que você siga esta rotina e que você tenha uma rotina, né? Tenho percebido muitos empreendedores que não têm rotina. Quando a gente pergunta qual é o seu dia de folga, eu não tenho dia de folga, eu trabalho todos os dias. Isso é muito ruim. Por quê? Porque a gente tem uma coisa chamada criatividade e que o nosso cérebro, ele só funciona, ele só é criativo se nós fizermos, né, no caso, o ócio. E o que é o ócio? É ter a cabeça vazia, não pensar em nada, ou de repente pensar naquilo que nos dá prazer. E aí, uma suposição, eu posso fazer uma viagem, eu posso ir almoçar num restaurante que eu gosto muito, ou jantar num restaurante que eu gosto muito, mas eu tenho que ter aquele momento de ócio. E se eu não tenho, o que acontece comigo? Vai chegar um momento que eu vou ficar tão estressado que eu vou estar fazendo tudo ao mesmo tempo e eu já não vou mais saber o que é prioridade. Então, uma boa dica: mantenham uma agenda com os seus horários. Sejam responsáveis pelos seus horários. Eu acordei com um pouco de dor de cabeça. Poxa, mas hoje era dia ao mercado, eu tenho que ir, não tem jeito. Eu já me programei toda, eu já criei o meu menu da semana. Ok, então você vai ao mercado. Se você só tinha essa tarefa no período da manhã e está dando para aguentar, você vai até o mercado. Fez a sua tarefa, retorna para sua residência, dá uma descansada e aí você vai para a próxima tarefa. Agora, se realmente você estiver doente, aí é um outro ponto. Aí a gente vai discutir depois, tá bom? Nós vamos agora para os intervalos e voltamos daqui a pouquinho. Fica aí. TV Tudo Praia Grande Litoral.
aí dos nossos comerciais, dos nossos parceiros. Hoje a nossa dica é sobre produtividade. O nosso próximo tópico, além daqueles que nós já falamos, né? Acordar cedo, criar uma logística, né? Uma agenda com as coisas que você vai fazer no seu dia a dia. Isso pode ser num caderno, numa folha de papel, tá, gente? Não precisa de comprar uma agenda com data, não tem necessidade disso. Ou até mesmo utilizar a agenda do seu celular, né? Que é muito mais prático nos dias de hoje. Eu mesma tenho no celular, aí faço marcação no Google, até que se torne um hábito. Então fica muito mais tranquilo, né? Quando a gente está aprendendo a ter uma rotina que ainda não virou um hábito para o nosso cérebro, a gente ainda tem que pensar: que horas que eu tenho que fazer tal coisa? Quando isso se torna um hábito, a gente já não pensa, a gente já acorda, toma café da manhã, vai meditar, aí vai se exercitar. Eu, por exemplo, gosto mais de me exercitar no período da noite. Por quê? Porque eu já fiz tudo que eu tinha que ter feito durante o dia, e aí no período da noite eu já estou mais estressada, né? Logicamente, a gente já trabalhou o dia inteiro, já fez um monte de coisa, e aí eu gosto de pegar o período da noite, aí eu faço bastante step, bastante esteira, pego pezinho, uso bola de pilates, porque agora a gente está um pouco limitado, né, fazendo exercício dentro de casa, e aí eu dou aquela relaxada, e aí eu consigo sentar, jantar com tranquilidade. Por quê? Porque todo aquele estresse do dia, pum, já foi embora, né? Mas cada um tem a sua rotina. Então é legal que você busque um horário que fique confortável para você, né? E você vai ver como a sua rotina vai ser muito mais producente, vai ser muito melhor, né? Quanto menos você esperar, você já vai estar fazendo muito mais coisas ou muito menos coisas, com muito menos tempo, né? E com muito mais qualidade em cada coisa que você está fazendo. Tudo bem? Depois a gente vai para não tenha medo de dizer não. Isso é uma coisa que persegue muita gente, né? Eu também já tive essa coisa de, eu não posso dizer não, coitada, a pessoa está me esperando, ela está contando comigo. Mas, gente, muitas vezes dizer não é imprescindível. Você tem que dizer não, né? É que nem eu falei, às vezes você acabou de fazer uma logística no seu bairro. Por exemplo, a minha empresa de segunda atende Canto do Forte, de terça atende Guilhermina, de quarta atende aviação. Não é nada específico, não é nada urgente. O cliente pode esperar um dia, né? Então é importante que vocês mantenham essa rotina, porque cada vez que você quebra essa rotina, para voltar lá para o começo demora muito mais tempo, né? Então a gente tem que pensar numa rotina que seja boa para a gente e que seja boa para os nossos clientes, né? Eu tenho visto bastante gente postando aí no Instagram, no Facebook. Atendemos somente de terça a quinta-feira. Então, terça, bairro tal, tal e tal. Quarta-feira, bairro tal e tal. E as pessoas estão seguindo isso. Isso é muito bacana, né? Porque isso é economia de gasolina, é economia de tempo, é uma série de coisas que você tem que pensar. É uma qualidade de vida para a sua empresa. Por exemplo, agora nós estamos aí com 35% de lockdown, né? De pessoas em casa. Mas quando essa rotina começar a voltar ao normal, você não vai conseguir fazer com a mesma agilidade que você está fazendo hoje, né? Então a gente treina a nossa produtividade para que lá na frente nós estejamos, 100%. Tudo bem? Depois, faça as coisas grandes primeiro. Tem pessoas que já me mandaram até e-mails por conta disso. Veridiana, eu prefiro fazer as pequenininhas primeiro, porque eu tenho 20 itens na minha lista, e aí eu fazendo essas 20 primeiro, dá aquela impressão, aquele falso ar de que já foi metade das tarefas do dia. Só que tem tarefas que ela te consome metade do dia, uma única tarefa, né? Então, quando você faz ela, você já fica até mais aliviado.
Então, comece pelas tarefas grandes. Isso é muito importante, né? E se elas forem muito grandes, é mais importante ainda que você fragmente-as, né? Então, faz um pouquinho, aí terminou, já foi ali um terço, um quarto superado, depois faz mais um pouquinho e assim sucessivamente, né? E quando você completa aquela coisa grande, dá uma sensação de tranquilidade, não é mesmo? Porque aí você já fez, aí você fala, ufa, agora sobrou o meu dia para mim, né? Eu tenho uma mãe de uma aluna que a parcela dela do curso sempre vence no dia 10 de cada mês. Aí ela fala, não, eu recebo no dia 30, já me manda no dia 30, que aí eu já pago. Não, mas só vai vencer no dia 10. Não, mas já me manda no dia 30, porque assim, o que sobrar de dinheiro na conta é meu. Eu posso comprar de besteira, eu posso comer tudo de jujuba, eu posso investir, eu posso colocar onde eu quiser, porque aquele dinheiro já é meu. Eu já paguei todas as contas do mês. E sabe que ela não está errada, porque assim, ela já separou o dinheiro do investimento dela, que ela faz mensal. Todo o resto, ela já efetuou o pagamento das contas, quer dizer, ela já inicia o mês tranquila, né? Então, é muito importante para a gente isso. A nossa cabeça, quando ela está tranquila, ela consegue pensar muito melhor, né? Gente, quem tiver aí perguntas, podem fazer. Nós vamos responder todas as perguntas de vocês. Veridiana, mas eu estou vendo esse conteúdo depois do horário, depois que o programa acabou. Gente, não tem problema nenhum. A gente vai responder do mesmo jeito, tá? Então, mande aí a sua pergunta, que ao longo da semana eu vou respondendo para vocês. Semana passada já respondi algumas. Essa semana vai, eu estou com vergonha, não quero perguntar agora, não tem problema. Quando finalizar o programa, você encaminha para a gente e a gente vai responder para você. Aliás, eu pessoalmente vou responder para você, tá? Outra coisa, além da gente saber dizer não, vou só apertar aqui para não desligar tudo, senão a gente fica aqui no escuro. Defina quais são as suas expectativas para o dia. Quando eu falo de expectativas, eu não falo tão somente de amanhã eu tenho que acordar às 7, tenho que parar ao meio-dia para fazer o meu almoço, porque agora as coisas estão mais complicadas, né, gente? A gente não está vivendo um home office pleno, né? A gente está tendo várias tarefas ali, muitas cuidando de filhos, cuidando da casa, então a gente acabou virando multitarefa, né? O que não é bom. O bom é a gente focar e delegar aquilo que a gente puder, né? Mas na condição que nós estamos está um pouquinho diferente, tá? Então, é muito importante você saber o que você quer daquele dia, né? Ah, nesse dia, por exemplo, de hoje, se eu pensar lá na escola, eu quero terminar o meu dia com um recebimento de R$ 2.000, de R$ 1.000, não sei. A sua meta é você quem desenha, mas você tem que criar uma expectativa. Bom, amanhã, quando eu acordar, eu tenho que fazer 4 matrículas, ou amanhã, quando eu acordar, eu tenho que ir em 3, 4 comércios novos, eu vou conhecer 4, 5 pessoas novas em cada comércio. Então, nessas 5 pessoas que eu vou conhecer, eu já tenho que deixar lá uma sementinha plantada para futuramente, quem sabe, essa pessoa virar o meu prospect, né? Então, se você pensar que você conversa com no mínimo 10, 15 pessoas por dia, para quantas pessoas você poderia estar vendendo o seu produto e você nunca nem teve a iniciativa de oferecer, né? A gente tem que pensar muito nisso. Isso chama-se pitch de vendas. É aqueles 3, 4 minutinhos que você está subindo o elevador, que alguém pergunta, você trabalha com o quê? E você já vai ali com aquele texto pronto na cabeça. Todos nós deveríamos de ter isso, né? Isso é uma dica de produtividade e que muito poucas pessoas conseguem realizar, muito poucas pessoas, né? Lá em São Paulo, teve uma época que eu fiz academia durante um bom tempo. E muitas das vezes eu encontrava com a dona da academia que eu fazia na padaria. A gente criou uma relação de amizade dentro de uma padaria.
E toda vez eu via ela de branco e eu falava, caramba, será que é enfermeira? Será que trabalha num hospital, né? E aí um dia ela falou, nossa, hoje eu tô com muita pressa, a academia tá lotada. Aí eu falei, nossa, que estranho, a academia, né? Tá sempre de branco. Aí eu pensei, caramba, eu vou perguntar para ela o que que ela faz. E aí a gente começou a conversar e ela falou, eu tenho uma clínica, na clínica eu ministro pilates, tem uma academia no fundo, né? Que era uma academia feminina. Na época estava iniciando isso no Brasil, isso tem muito tempo, muito mais de 10 anos. E aí a gente foi criando um vínculo de amizade. E aí depois, uma outra vez, eu encontrei com ela e com a funcionária, aí criei uma amizade com a funcionária, quer dizer, quando eu fui para a academia, eu já estava enturmada, eu já conhecia as pessoas daquele ambiente. Então, olha que bacana. E eu acabei virando cliente dela, eu jamais poderia pensar nessa hipótese, né? Então, aqueles 4, 5 minutos que você está na fila ali de um mercado, na fila de um açougue, você vai batendo um papo e quem sabe você já não faz um futuro cliente, né? A gente tem que pensar em todas as hipóteses. Quem trabalha no comércio tem que estar apto a vender o tempo inteiro, né? E acredite, o boca a boca faz uma diferença gigantesca, né? Então pensem nisso que eu estou dizendo para vocês. Uma outra coisa, além das nossas expectativas, a gente tem que saber de quem é a responsabilidade, né? Isso, se a gente for fazer aqui vamos dizer assim, equiparar a nossa casa com o nosso trabalho, por exemplo, quantas vezes vocês fazem o trabalho dos funcionários de vocês, né? Quando o funcionário está doente ou aconteceu qualquer problema, é natural, você vai lá e toma a frente. Mas muitas vezes você não precisaria de tomar a frente, né? Porque o funcionário está ali do seu lado. E aí você acaba excluindo a presença dele, não delegando e você indo e fazendo. Isso é um erro gigantesco, principalmente para a produtividade, porque você acaba virando funcionário do seu comércio, né? Eu levei muito tempo para entender isso. E eu digo para vocês, no dia que eu parei com isso, que eu comecei a pensar, não, quem é secretário, tem que fazer o trabalho de secretaria. Quem é professor, tem que fazer o trabalho de ensinar, de educar. E assim sucessivamente. A minha vida começou a caminhar muito mais tranquila, tá? Então, saber delegar é importante e saber de quem que é a responsabilidade. Se a gente for levar isso para nossa casa, por exemplo, a gente abre a porta da nossa casa, tá tudo bagunçado, tudo fora do local. Você já teve um dia estressante, cansativo e tá uma baita de uma bagunça na sua casa. É um tênis de um lado, vamos dizer, louça do outro, louça por lavar, tá tudo uma bagunça. Mas a responsabilidade é só da pessoa que acabou de chegar? Não, é dos outros moradores que estão na casa. Então, se as crianças deixaram coisas bagunçadas, você tem que chamar cada criança e atribuir a responsabilidade para ela. É um brinquedo, é um par de sapato, pede para guardar. Você já está criando um hábito naquela pessoa, ainda pequena, né? Para que ela seja responsável pelas coisas que ela vem fazendo. Então, a próxima vez que você falar sobre o par de sapato que ficou jogado, sobre um brinquedo que ficou em cima da cama e não foi guardado no local correto, isso vai ficar intrínseco. A pessoa já vai vestir aquilo, né? Vamos dizer assim. Então, quando você for falar para a criança já sei, eu deixei o meu brinquedo em cima da cama, ela vai lá, recolhe e acabou. Até que vai chegar um momento que vai ser automático, né? A criança brincou, ela vai guardar dentro da caixa, que era a caixa do brinquedo, e acabou. E assim também com os adultos, né? Então, hoje eu posso dizer, a minha casa é uma tranquilidade. Minha filha tira do lugar, ela coloca. Nós aqui nós temos esse hábito. Tirou do lugar, não custa nada. Você que usou, vai lá e devolve para o mesmo local, né? E nada como uma vida bem coordenada, tudo arrumado, tudo no seu devido lugar. Lógico que tem um momento da brincadeira, tem um momento da bagunça, né? Mas a gente tem que saber de quem é a responsabilidade.
E isso também tem que ter na nossa casa. Às vezes as pessoas conseguem delegar na rua, mas chega em casa, fica estressado, porque vê um monte de bagunça, vê tudo fora do lugar, vê atividade sem fazer, né? Então, cada um tem que ter a sua tarefa. Quem é o responsável por aquela tarefa? Então, você tem que chamar o dono da tarefa e atribuir para ela, para que ela faça. Porque, afinal de contas, o brinquedo que estava jogado era dela, não era seu. Aquele par de sapatos que estava lá no meio da sua sala não era seu. Então, o dono tem que vir e recolher, seja lá quem for a pessoa, tá? E aí você vai percebendo que vai sobrando muito mais tempo. Por quê? Porque você não está mais focado em apagar incêndio. Agora o teu foco mudou. O teu foco agora é atribuir responsabilidade. Olha quantas coisas vocês já conseguiram ajeitar hoje, né? Outra coisa que toma muito nosso tempo e que vira e mexe toda vez que eu vou em palestra é falado sobre isso. Facebook, WhatsApp, Instagram. Gente, se vocês soubessem o tempo que isso toma na nossa vida, reserve um período da manhã, 20, 30 minutos, faça tudo que couber naqueles 30 minutos. Reserve um período da tarde, 20, 30 minutos, tudo que couber naqueles 20, 30 minutos. Ah, eu vou precisar de um pouquinho mais, vou precisar de 40. Então, você vai pegar aqueles 10 que estão faltando e você vai usar no período da noite. Porque você vai ter manhã, tarde e noite. Agora você está regrado. E você vai ver como a sua vida vai andar muito mais rápido, né? E daqui a pouco vai estar sobrando tempo. Você não vai se sentir sufocado de tanto trabalho. Por quê? Porque você tem os horários certos para cada rotina. Então, eu acordo, me exercito, tomo meu café da manhã. Bem, no meu café da manhã eu vou gastar 20 minutos, porque eu preciso de me alimentar bem, eu preciso de comer com tranquilidade. Aí depois eu vou tomar o meu banho e eu vou iniciar o meu dia. E no tempo que eu estiver trabalhando, eu só vou trabalhar. Eu não vou atender telefone, eu não vou entrar no Instagram, eu não vou entrar no Facebook. Bem, quando ficar faltando 20 minutos ali antes do meu horário de almoço, aí sim, eu vou pegar esses últimos 20 minutos, vou fazer uma varredura no meu Facebook, uma varredura no meu Instagram, e aí eu deixo de perder o meu tempo e começo a gastar o meu tempo com outras coisas, com coisas muito mais produtivas, como por exemplo, trazer um cliente novo, perder um tempinho a mais numa fila de mercado e bater um papo com alguém diferente que você ainda não conhece. Isso são coisas que as pessoas não fazem, né? E depois as pessoas falam: "Ah, mas eu tô sem cliente". Mas o que que você vem fazendo? Como que você vem produzindo para você poder atingir as tuas metas? Quais são os teus comprometimentos com você mesmo? Isso é muito importante, né? Por exemplo, no ano passado ou retrasado, eu coloquei na minha cabeça que às segundas-feiras, o período da manhã, ele seria vago para eu cuidar da minha saúde. Então, por exemplo, se eu tenho um médico, é na segunda-feira de manhã. Se eu tenho um dentista, se eu tenho uma fisioterapia, não sei, pode ser que um dia aconteça, tá? Às segundas-feiras de manhã. É esse o horário que eu tenho reservado para minha saúde. E outras coisas, por exemplo, sexta-feira, final de tarde, eu tenho reservado para minha família. Sábado, eu tenho reservado para minha família. Sábado à tarde. E assim sucessivamente. E na sua agenda, você vai criar os seus hábitos, os seus dias, né? Ah, eu prefiro ter o meu lazer na quarta-feira. Eu tenho clientes que, por exemplo, falam para mim: Veridiana, quarta-feira eu não marco nada, porque quarta-feira é o dia da minha folga. Então, quarta-feira a pessoa não faz nada, né? Quarta-feira ela vai numa manicure, ela vai cortar um cabelo, ela vai ao médico. Por quê? Porque é a folga dela. E a gente tem que respeitar isso, né? Então é muito importante que para que você tenha produtividade, primeiramente, você vença o obstáculo dos maus hábitos. Isso é muito importante, muito.
eu diria que é o primeiro tópico, né? Se as coisas parecem muito grandes, vá quebrando até que você consiga fazer as coisas virarem tamanhos menores, porque você vai se desmotivar menos, né? Ou melhor, você vai se motivar mais a no próximo dia cumprir com aquela tua agenda, né? E como eu falei para vocês, hoje em dia é muito mais fácil, né, gente? A gente pode colocar alarmes, então eu posso separar lá na minha agenda do celular das 7 às 8 da manhã, eu vou focar no meu trabalho, na minha expectativa, no que eu coloquei para o meu dia e vou buscar esse resultado. E se eu não trouxer esse resultado hoje, amanhã eu estou devedora comigo mesmo, né? Então é assim que você vai ficando mais produtivo. Quando você menos esperar, você já vai estar tão produtivo, vai estar sobrando tanto tempo que você nem vai saber o que fazer com esse tempo, né? Tem até livros aí que falam sobre produtividade para que você trabalhe 4 horas por semana. E como é que você consegue alcançar isso? É difícil, é um pouquinho, mas não é impossível, tá? Como que você consegue chegar nesse tópico mais avançado? Eu ainda estou ali no meio termo, né? Ainda não cheguei nesse estágio, mas pretendo chegar um dia. O que eu penso? Daqui para frente, cada ano que for passando, são anos que eu vou ter que viver muito mais, porque a vida vai diminuindo, né? Ela vai encolhendo. Então, o que eu tenho que fazer? Daqui a 4, 5 anos, eu vou tirar a segunda-feira de folga. Então, hoje eu tiro meio período, daqui a 4, 5 anos eu tiro a segunda-feira inteira, né? Aí, daqui a mais 4, 5 anos, eu tiro a sexta-feira, só trabalho 3 vezes por semana, né? E assim sucessivamente. Então, são coisas que a gente vai treinando. O nosso cérebro ele não foi programado para isso, né? Então, nós temos que treiná-lo para a gente alcançar o nosso melhor. Gente, nós vamos terminando por aqui. Eu agradeço imensamente por ter podido estar aqui ao vivo com vocês e ter essa permissão aí para entrar na casa de vocês, né? Todas as quintas-feiras, às 21 horas, e lá no Instagram, @Veridiana Julião Duarte. Lá nós falamos sobre carreira. Aqui nós falamos sobre empreendedorismo. Em algum momento, essas duas faces vão se juntar, mas um pouquinho mais adiante, tá? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer coisa que surja aí ao longo da semana, manda para a gente que a gente responde para vocês. Muito obrigada e uma ótima noite. Até mais.